Dessa equipe espiritual aqui presente e que a gente possa usufruir dos estudos da tarde de hoje, né? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Coube-nos hoje a lição que está no capítulo do Evangelho, A Fé Transporta Montanhas. E o item 8 a 10, que fala da parábola da figueira que secou. Antes de lermos a parábola, para a gente poder relembrar e se situar um pouquinho melhor, aí a gente vem com a imagem das árvores, né? As árvores, elas têm a função, foram geradas pelo Criador para darem frutos. Então elas trabalham, é a natureza trabalhando. E as árvores têm as florações. Muitas vezes na primeira floração, o fruto ainda está pequenino, está verde, né? Aí vem a segunda, aí está entrando na época. A gente às vezes é assim, está na época da manga, está na época disso, está na época daquilo. Mas aí a gente diz assim, ainda não está não, ainda não está maduro, ainda está verde, vamos deixar mais um pouquinho. Então são as etapas, são as diversas florações. A primeira ainda tem flores, tem o fruto, mas ainda está verde. Não dá para consumir, mas ele já está ali. E as outras florações, aí vem mais a época, é a segunda floração. Aí sim, o fruto está maduro, o fruto está mais gostoso, o fruto está mais saboroso. E a gente aprecia mais. E as árvores, elas simplesmente dão os frutos. Não esperam nada daquele que vai colher os seus frutos. Elas dão a sua contribuição naturalmente, espontaneamente. Então, que a gente guarde essa imagem das árvores frutíferas, das etapas das florações e do fazer sem esperar. Aí a gente vai ler então um pedacinho aqui de Marcos, que fala da parábola aqui da figueira que secou para a gente relembrar. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, Jesus que estão falando, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá com efeito, acontece. Então, nós estudando um pouquinho, pesquisando, nós trouxemos algumas coisas para a gente aqui meditarmos juntos. Essa passagem de Jesus é quando Jesus ele chega a Jerusalém, né? Ele chega num burrico, a sua entrada em Jerusalém, época da Páscoa até. E as crianças vêm correndo dizendo, e ele é saudado, olha, chegou o profeta de Nazaré, o filho de Davi, e todos saudam Jesus. Aquele Jesus, aquele profeta tão esperado. Há mais de 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, aquela nação já estava sendo preparada através de missionários, através de profetas, que vinham anunciando já toda essa vinda desse profeta, falando da espiritualidade, dos ensinamentos mais importantes ao nosso coração. Então, houve um investimento muito grande da espiritualidade, do conhecimento espiritual. Mas quando Jesus, porque aquele povo, aqueles responsáveis, já estavam na condição de compreender aquelas mensagens de Jesus. Mas quando Jesus chega ao templo, um templo majestoso, Jesus se decepciona. Jesus vê que o templo é um lugar de negócios, né? E eles chamam covil de ladrões.
Então aquela religiosidade toda era uma aparência. E Jesus chega e diz, ele expulsa, a gente vê aquela passagem que ele expulsa aqueles ladrões, aqueles mercenários, ele diz, aqui é a casa de oração, aqui é a casa do meu Pai. E Jesus ali, ele começa, então chegam os necessitados, e aí ele cura os cegos, os coxos, e aí a gente vê toda essa passagem, né? E ele estava ali para ensinar aqueles sacerdotes que já tinham a capacidade de aprender que os dons divinos, eles são recebidos de graça e eles devem ser distribuídos de graça. Mas não era aquilo que acontecia. E Jesus se depara então com aquela classe parasitária. Jesus então ele percebe que ele teria que lutar contra aquelas religiões que exploravam o povo, ao invés de serem úteis. Então, na parábola aqui, que diz Jesus teve fome. Fome de quê? Jesus queria saber do resultado espiritual de todo aquele investimento que já vinha há anos. Então, Jesus estava sedento, estava com fome. E aí Jesus vai à figueira. A figueira representava aquela coletividade. Já tinha folhas, então tinha fruto, mesmo que fosse, não era bem época dos figos, mas já estava na primeira floração, porque tem folha, vai ter fruto. Mesmo verdes, mesmo os pequeninos. Mas Jesus chega e vê aquele templo que era o quê? Só aparência. E aqueles sacerdotes que só pensavam em si. Os sacerdotes que não queriam ouvir a palavra de Jesus, porque além do orgulho de casta, a doutrina de Jesus contrariava todos os seus interesses. Na realidade, eles estavam ali, sendo preparados para produzirem frutos de acordo com a lei de Deus, com a lei de amor. Mas não era isso o interesse deles. Então, quando Jesus seca a figueira, e Pedro diz, poxa, Senhor, tu amaldiçoaste, Jesus diz também que ele quer mostrar, e está justamente no capítulo, a fé transporta montanhas, que eles iriam, os seus discípulos, iriam ter um trabalho muito árduo, uma luta para propagar o evangelho numa comunidade daquela, numa nação daquela. Mas eles iriam ser vencedores, se eles tivessem a fé firme, a fé segura, a fé inabalável. Eles iriam cumprir a tarefa pela qual eles já estavam preparados, né? Então, quando ele seca a figueira, não sei se eu tenho que descer mais isso aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho. Então, quando ele seca a figueira, ele está mostrando também que todas as doutrinas, todos os sistemas que nenhum bem para a humanidade produzirem, desaparecerão. Porque é da lei de Deus, ela é da lei do progresso. Ele quer dizer também que todos aqueles que trazem consigo recursos e não colaboram a serviço do outro, e sim apenas aos seus interesses fúteis, prejudiciais, não tirando nenhum proveito, também não poderão acompanhar o progresso daqueles que já estão mais adiantados. Então, eles vão ter que parar e reaprender a utilizar os seus recursos de outra maneira. Quando a figueira ela é plantada junto de uma ribeira, ela puxa, né, a água ali, se fortalece, ela se irriga. A ribeira, o rio, está mostrando que os recursos da lei de Deus, da qual ela vai ali puxar para se esforçar, para se equilibrar e produzir os seus frutos. Mas quando a figueira é colocada longe do riacho, somos nós, quando nos afastamos da lei de Deus. Então fica muito mais difícil a gente puxar aquela água. Mas o Senhor vai nos trazendo outra vez para perto do riacho. E a gente aprende a puxar,
a se irrigar, ter força, ter equilíbrio e confiar em nós, que podemos frutificar o melhor. Então, árvores somos todos nós, individualidades e coletividade. E como indivíduos e como coletividade, nós temos o dever de progredir moralmente, intelectualmente também, mas principalmente moralmente. Nós temos o dever de desenvolver os atributos do nosso espírito, as faculdades que Deus nos concedeu. E Emmanuel, ele ressalta isso num livro que ele diz assim: somos árvores, mas é pelas ações que nós somos conhecidos, pelos nossos frutos, pelo nosso trabalho, né? Não será pela aparência, uma copa robusta ou não, pelo tamanho, não será pelo aspecto brilhante, pela fragilidade das folhas, pelo aroma, não, nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos, pelo que realmente produzimos, pelo que realmente somos. E na abertura do Livro dos Espíritos, nós vemos que Kardec, quando ele finalizou o Livro dos Espíritos, ele pediu uma orientação aos espíritos para a abertura do livro. Então a espiritualidade veio e disse assim: desenha uma parreira, um cacho de uva. Esse é o emblema do trabalho do Criador. Então o espírito é a videira, Deus o apicultor, e as uvas são os nossos frutos. E o Pai espera de cada um de nós que a gente possa dar frutos. Não precisamos dar grandes frutos, mas cada um de nós, já consegue dar frutos. Alguns já estão maduros, porque já houve um esforço nessa direção. São as nossas conquistas. Outros ainda estão verdinhos, pequenininhos, mas a gente está se irrigando para poder se esforçar na direção de dar aquele fruto. E aí, no livro Jardim de Minha Vida, né, eu achei um episódio bonito aqui de Francisco de Assis, ele que falava tanto com a natureza, né, e nós fazemos parte dessa natureza. Ele dizia assim: falem-me de Deus, irmã amendoeira. Em resposta, a árvore floresceu. Então é isso que a gente tem que fazer. Nós somos árvores, indivíduos, que nós temos florescer. Né? Nós vemos que o Pai, o Criador, ele, através de todo o movimento de amor, ele criou o planeta, ele nos criou, o bater das asas dos pássaros, o sol, a chuva, quanta coisa, e nós. E tudo isso com muito cuidado. Ele irriga o solo. E Deus é a força que impulsiona a cada um de nós as nossas descobertas, as nossas aventuras, a ciência, as artes e ao amor. Deus é essa constante expansão que está dentro de nós. Então, progride aquele que trabalha, que produz. Quando a gente, no nosso trabalho profissional, a gente vê o fruto do nosso trabalho, às vezes num projeto, vê a coisa lá erguida, não é gostoso? Em qualquer área que seja. E até a dona de casa. Às vezes se esforça tanto para fazer um bolo e não consegue, mas ela tem um dia que ela consegue acertar a receita, consegue dizer, agora sim, o bolo ficou conforme eu queria, e vai fazendo outras coisas. Então, cada de nós, onde nós estivermos, a vinha ela é muito grande. A vinha é a nossa família. A vinha é o nosso trabalho no mundo. A vinha são os nossos amigos. A vinha são aqueles desafetos. A vinha é a nossa empresa, são os clientes, é o empregado, é o empregador. Então, nós temos, assim, muitas possibilidades de trabalhar. Nossa vinha hoje aqui é a nossa casa que nos acolhe, o Rita de Cássia. Quantos convites ao trabalho, se já temos possibilidade, não é? E quando Jesus diz que seca também, que ele ficou irado com a figueira, ele não ficou irado com a figueira, né?
Ele apenas queria dizer que a gente está no mundo para frutificar, e não apenas para viver de aparências, de discursos, de promessas, de muitas iniciativas e pouco acabativas. Aí eu falei, epa, Emiliana, presta atenção. Às vezes a gente inicia um ano cheio de coisa, vou fazer, né? A gente inicia, mas daqui a pouco a gente perde o fôlego. Não vamos deixar perder o fôlego, não. Vamos manter aquele horizonte. Se é uma coisa boa, se está produzindo bem, vamos ser firmes, vamos ser persistentes. A persistência é uma qualidade. A paciência, né? Às vezes a nossa iniciativa, elas acabam gerando o melhor no nosso entorno. Às vezes a nossa iniciativa é de postura em relação ao outro. Aquele outro que às vezes é tão difícil, mas a gente toma a iniciativa de mudar o nosso foco, o nosso olhar. Então, se a gente persiste, se a gente não se deixa abater, se a gente vai em frente, se a gente pede força, que aqui estamos pedindo força, não é? A gente vai mantendo aquele propósito. E aí, muitas vezes, sem a gente perceber, o que iniciou-se acaba no melhor em nosso entorno. Então, isso é uma tarefa, é no miudinho. É no miudinho que a gente frutifica. A gente não precisa frutificar nas grandes coisas. Ainda precisamos de muita estrada para frutificar nas grandes coisas. Mas é no miúdo que a gente frutifica. E aí também tem uma passagem que fala justamente disso, que as nossas atitudes fazem eco. Tanto as atitudes que são boas, quanto as atitudes que também não são boas. Elas fazem um eco. Então tem uma passagem que fala de uma história que o irmão diz assim, tem até baseado num trechinho de Emmanuel que diz assim, auxilia aos outros tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã a chave de que necessitas para a solução de numerosos problemas. E conta então que o empregado de um frigorífico na Noruega, certo dia ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. E de repente, sem explicação, a porta fechou. Eu acho que nessa época não havia celular, porque ele ficou lá trancado quase umas 5 horas, batia na porta e já era final de expediente, ninguém escutava. E a coisa estava ficando difícil, uma temperatura daquelas, ele não estava preparado, nem sabia porque a porta fechou-se, né? Uma temperatura insuportável. Aí, de repente, a porta se abre e o vigia entra na câmara e resgata o funcionário com vida. Aí, depois de salvar a vida do homem, eles perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara, se isto não fazia parte da rotina do trabalho dele. Aí ele explicou, eu trabalho nesta empresa há 35 anos. Todos os dias ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã ele disse bom dia quando chegou. Entretanto, ele não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-lhe acontecido algo, por isso o procurei. Então, olha só, o simples bom dia, mas aquele bom dia não era bom dia, não era. Era um bom dia, que ia com algo mais, que trazia aquele companheiro que estava num cargo inferior uma certa importância também, né? Uma amorosidade, ele fluía esse bom dia de outra maneira, porque de repente, se não fluísse dessa maneira, podia ser que ele deixasse ele lá, podia ser que ele deixasse, ó, o arrogante, vou te deixar mais uma hora aqui, para você deixar de ser arrogante, vai ser arrogante ou não? Né? Então, olha só, é isso. E a gente fica pensando assim, será que se eu estivesse lá dentro da câmara do frigorífico, será que alguém também tiraria a gente de lá? Pelos frutos que a gente já deu? Né? Então, essa é uma indagação aqui do De Luca que ele faz. E serve para a gente também. Então, a gente vê que Deus sempre tem alguém a nos ajudar. Deus ajuda as criaturas através da criatura.
Então, quando a coisa flui, de maneira que era um fruto que ele nem tinha percebido, que ele gerou pelo bom dia, pelo olhar para o outro. Ele dava o bom dia e ele se despedia também. Então, olha só, é humildinho, é o trabalho do dia a dia que a gente tem que fazer. Vão gerando tão frutos que a gente às vezes nem percebe o bem que a gente está fazendo ao outro. Então, todas as nossas ações, elas fazem um eco no universo. E é bom a gente estar atento para isso. Né? Às vezes ficamos pensando em algo extraordinários e aí as nossas possibilidades ainda não estão para isso, mas a gente pode fazer muito ao nosso redor, muito mesmo. Né? E aí, as nossas atitudes fazem esse eco. Então, nós temos um vasto campo de ações a seguir. Eu acho que vai dar tempo. Eu trouxe aqui, se desse, eu leria esse, que eu achei em Nosso Lar, André Luiz, ele fala às vezes que ele teve tantas vinhas e ele dá o seu depoimento, né, no livro. Tantas coisas boas ele teve ao seu redor, mas ele não frutificou como ele deveria. Então eu vou ler esse pedacinho porque eu acho que ajuda em nossas reflexões também, na nossa vida, do nosso dia a dia. E ele diz assim: habitar a terra, gozar de bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a cetil do débito enorme. Tiver a paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, às vezes, temos tanto, como André Luiz coloca. Ele tinha família, mas tudo tinha que gerar em torno dele, do jeito dele. Né? Ele só se dá conta do quanto ele tivera, dos pais amorosos, da sua inteligência, da sua capacidade, como médico, qual ele realizou boas coisas também. Mas ele só se deu conta quando ele se viu no plano espiritual, a sua consciência o tocou. Né? E a gente vê que ele também foi auxiliado por um fruto que ele também não tinha se dado conta. Quando aquela senhora, né, quando vai um casal lá no consultório dele, já era final do expediente, ele já não queria atender, eles não podiam pagar, a secretária insiste. Ele acaba então atendendo. Atendeu como médico, como profissional. Não fez aquele envolvimento, ele não atendeu com boa vontade, ele atendeu para atender a secretária. Mas aquela senhorinha, ela nunca esqueceu. E lá no plano espiritual ela rezava por ele, ela tinha gratidão pelo acolhimento que André Luiz deu ao seu marido. Então a gente vê, ele também não percebeu que aquele fruto, quando ele mais precisava, com suas angústias, com a sua consciência, revendo tudo que ele poderia fazer de outra maneira, ele é tocado e aí ele é auxiliado. Então, com certeza, já demos muitos frutos sem percebermos. Nós sempre temos que ser igual às árvores. Faz, dá o fruto e vai. Né? Como é que se diz? Como Deus é amor, tudo que a gente também dá com amor, né, é a lei da ação e da reação. Ela volta. E ela volta nos momentos que a gente nem percebe. E quando vê, a ajuda chega, a palavra amiga chega, o abraço amigo chega, as pessoas nos acolhem, a gente chega a uma casa como essa, que nos consola, que nos fortifica, porque somos merecedores de aqui estar. Então, que a gente faça reflexões
tantas bênçãos, tantas luzes, tanto aprendizado. Vamos meditar sobre tudo isso, para a gente caprichar um pouco mais nos nossos frutos, porque a gente já pode. Mas a nossa vinha está na família, a nossa vinha está no trabalho do dia a dia, a nossa vinha está nesse Brasil que precisa de cada um de nós nesse momento, né? Com força, com esperança, com vibração, para aqueles que estão com o poder, para que possam direcionar a nossa nação num movimento, porque ela será a futura pátria do Evangelho. E a gente torce para que isso ocorra o mais rápido possível. Se estamos aqui, nós também temos o dever de fazer com que esse Brasil melhore. Melhore no miudinho, respeitando o próximo, sem preconceito, sem se achar melhor do que o outro, olhando o outro nas suas necessidades. Nós também temos as nossas, mas o outro às vezes está precisando mais do que nós. Isso é ajudar a nossa nação. Isso é a gente produzir frutos saborosos, pequeninos, mas são saborosos, porque tenho certeza que vai vir com a dosagem de amor do que cada um de nós já pode dar. E isso é o que o Pai espera de cada um. E Jesus fala da fé. E essa passagem está no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Então lembramos de outra história que fala da fé, porque a gente precisa ter a fé firme de Jesus. Ah, a fé de Jesus? Então uma fé firme, porque a gente é filho de Deus. A gente não está sozinho. Nós temos os amigos espirituais, nós temos os anjos da guarda. Nós temos um cabedal de recursos, então que a gente se sinta fortificado com essas bênçãos que estão ao nosso redor. E aí é um capítulo, então é uma história que fala da fé, né? Numa pequena cidade, era tempo de seca, uma cidade de interior, já não chovia há muito tempo. E a lavoura havia sido devastada pela seca. Todos os habitantes da cidade estavam muito preocupados com as consequências, porque já estava faltando água, comida, né? A lavoura já estava desgastada, os animais. Aí o padre da cidade se sensibilizou com tudo aquilo e ele convoca os fiéis para uma missa, no qual todos pediriam aos céus as bênçãos da chuva. No dia marcado, né, os moradores estavam dentro da igreja, foram se chegando, aí apareceu o padre. Olhou para todos e começou a expulsá-los, chamados de incrédulos, de gente de pouca fé. Aí um dos fiéis ficou assustado, poxa, ele marcou, nós viemos, estamos aqui para nos unirmos em prece, em oração, né? Aí o padre nervoso disse assim, blasfemando, se vocês tivessem fé, com certeza teriam trazido sombrinha ou guarda-chuva. Né? Então isso é para a gente ver que a nossa fé tem que ser firme, né? Nós temos que acreditar em nós, acreditar, ter uma fé convincente. Nossa fé já é raciocinada, que ela seja mais convincente, né? Porque aí a gente vai estar sempre com a sombrinha debaixo do braço, não é? Porque a gente sabe do amparo de Deus. Né? E a fé robusta, ela confere a todos nós perseverança, ela confere energia, ela confere recursos necessários para a vitória sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos obstáculos. Não ter fé é como criasse um tremendo assim buraco dentro de nossa alma. É perder a ligação com esse Pai de amor. É perder a ligação com os nossos amigos espirituais, que estão ali, muitas vezes nos intuindo, e a gente se sente. O desânimo às vezes faz parte, mas alimentar o desânimo, alimentar a tristeza, isso não. Então a gente tem que ter fé. Eu estou passando por isso? O que isso está querendo me dizer? Quais os recursos que eu posso utilizar? Ai, mas eu estou sem força. Não faz mal, eu vou lá no Rita. Lá eu vou obter força. Eu não estou nem conseguindo rezar.
Não faz mal. Leia um pedacinho do Evangelho. Não sei nem o que eu li. Não faz mal. Leia outra vez. Vai, lê. Na terceira, na quarta. Ah, me concentrei. Olha só, está me dizendo isso. Eu não tinha nem pensado. Às vezes estamos assim, não é? Mas a gente tem que perseverar. Nós temos que fortificar a nossa fé. Então, um dos nossos maiores problemas espirituais é justamente a falta de fé. A nossa fé ainda não é firme, né? Mas nós estamos conquistando essa fé. E se duvidarmos de nós, aí a gente se sente inseguro. E aí a gente se sente incapaz. Nós temos que confiar em nossas possibilidades. O Senhor nos deu talentos. Não é para olhar o talento dos outros. Ele nos deu esses talentos. O que fazer com isso tudo? Sejamos criativos. Às vezes a gente, quando falta grana, né, e a gente precisa fazer alguma coisa, né, seja um almoço, alguma coisa assim, a dona de casa, então, ela é criativa e acaba saindo saboroso, porque ela confia que aquilo ali vai saborear, vai criar algo diferente, com aquelas possibilidades que nós temos. Se a gente ficar almejando o do outro, a gente não sai do lugar. E a gente tem tanta coisa boa para dar, né? Então, ter fé. Não ter fé é perder a ligação com Deus. Não ter fé, ele cria um tremendo buraco dentro da nossa alma, né? Então, que a gente não deixe criar esse buraco. Muitas vezes pedimos ao Pai coisas que a gente diz, ah, mas eu pedi isso, eu não estou vendo isso acontecer. E aí ele manda outras, que são bem mais benéficas. Mas a gente às vezes não tem ainda esse olhar, esse acolhimento para a vontade do Pai. Mas se a gente tem fé, a gente sabe, por enquanto esse é o melhor para mim. E aí a gente volta então à imagem da árvore. A gente começou com ela e a gente volta então à imagem da árvore, né? Que tal, que está iniciando o ano, né, a gente fazer assim algumas, se questionar sobre algumas coisas. E o plano espiritual, né, ele sempre está aí nos ajudando. E o amor sendo uma lei espiritual que dirige todos os nossos, que dirige tudo, todas as vezes, sendo uma lei espiritual que dirige nossos destinos, todas as vezes que o amor, em suas diversas faces, como o afeto, a generosidade, o bom dia, o perdão, a gentileza, a cortesia, a renúncia, a piedade, ela se expressar em nossos atos, nós vamos viver em harmonia. E o perfume da felicidade vai nos envolver já desde agora, com a bênção de saúde e de paz, com a luz de vitória do que cada coisa que fomos construindo é uma vitória, é uma conquista, é um fruto que o Pai espera que a gente dê. Então, ainda dá tempo, temos 5 minutinhos, né? O irmão José, ele faz assim, já que estamos no início do ano, vamos aproveitar. E a gente ele faz assim um questionário, não tem agora os questionários que a gente responde para ver, somos pontos, tá bom, não tá bom, você é assim, você é assado. Então, só que ele faz assim, então ele joga umas perguntas que é o nosso dia a dia e de repente a gente se questiona. O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? Para conquistar maior simpatia do que convivem contigo? Para não te melindrares com tanta frequência? Isso não está ao nosso alcance? Tá. Então, a gente tem que caprichar, né? Então, foram lançadas essas questões, há muito do que a gente meditar, né? Mas a gente tem a certeza, nós somos árvores,
frutos já estamos dando, porque aqui estamos nessa busca, cada um com a sua possibilidade, cada um dentro da sua vinha. Então, que a gente possa fazer o melhor, tendo força, tendo fé, porque a gente está sempre amparado. Ninguém está sozinho na casa do Pai. E esse Pai vai se orgulhar de todos nós, porque a gente está caprichando na obra dele. Que Jesus nos abençoe, que traga um bom fim de semana e boas meditações a todos nós. Graças a Deus. Obrigado, Emiliana. Chegamos ao momento do passe. As luzes vão se apagando. A intenção é para ajudá-los na concentração. Pedimos aos médios que se posicionem nos seus lugares.